Fala galera, tranquilos, 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 tranquilos? Então é o seguinte, olha só. Acabei de gravar um videozinho de revisão da provinha que vocês vão fazer de recuperação, beleza? Vou pedir para vocês o seguinte, quando vocês assistirem, se possível assistam na TV, porque o formato do celular ele é muito pequeno e o posicionamento pode não ter ficado muito legal, né? Não é um vídeo profissional, vocês sabem, né? Não é um vídeo profissional. Então, pode não ter ficado muito legal o posicionamento. Porém, as questões estão desenvolvidas lá, aquilo que vocês têm que estudar para recuperação. Não esqueçam. Então, olha só, a gente tem operações com frações algébricas, a gente tem que lembrar do polígono, se não lembrar do polígono, né? Já sabe o que acontece, e das equações, as últimas coisas que nós passamos. Esse vídeo é um vídeo para recuperação. Espero que vocês tenham uma boa recuperação, que fique tudo certinho e vocês se deem bem, entendeu? A galera que por acaso ficou em recuperação aí, vamos correr atrás. A prova está tranquila, não tem nada de mistério, tudo aquilo que nós já estudamos. E vamos que vamos, não vamos dar mole nisso aí não. Então, dá uma olhada nesse vídeo, né? Vocês têm aí um tempinho para dar uma estudada. Galera que vai ficar de recuperação, tô postando lá no Clipe Escola. E vamos que vamos. Não deixa a peteca cair não. Tá legal? Então, tamo junto, vamos ver vocês de novo, pelo menos por aqui. Breve a gente vai estar juntos aí, pessoalmente. Mas não esquece, operações com frações algébricas, a gente vai ter que polígonos, gravando as fórmulas de acordo com as questões, com que elas aparecerem, né? Se é diagonal, se é soma dos ângulos internos, se é soma dos ângulos externos, o que for, né? Mas a fórmula tem que estar na cabeça, não esquece disso. E as equações que a gente já conhece, as equações que foi matéria de pouco tempo, tá? Tá gravado. Pega essa senha aí e ó, mete bronca. Guerra avisada ninguém morre, já falei isso, né? Então tamo junto. Vamos ver vocês. Forte abraço, boa prova, tá? Fui. Vamos lá, galera. Então, vamos para essa revisão. Galera aí da recuperação aí. Revisão super fácil, hein? Então é o seguinte, ó. A gente vai começar falando sobre as frações algébricas, tá legal? Vamos lá. Frações algébricas. Mas, gente, dentro de frações algébricas, pessoal, são as operações, tá? Operações. Mas vocês têm que relembrar das características das frações, tá bom? Das frações algébricas, as operações dentro dela. Então vamos lá, vamos começar pela adição. Ó, tem que lembrar que é o seguinte, na adição de frações algébricas eu tenho duas situações simples. Na adição ou subtração, tá? Vou colocar as duas juntas aqui, subtração e adição, para que vocês... a mesma interpretação que eu vou dar sobre adição, eu vou dar sobre subtração também, tá? Então é o seguinte, olha só. Na adição, como exemplo 1, eu posso dizer o seguinte, ó. Pega aqui comigo. Eu tenho 18, 3a elevado ao quadrado, menos 14 sobre 3a ao quadrado e menos 2 sobre 3a ao quadrado. Pô, a gente logo percebe que é o seguinte, como os denominadores, ó, perceba, os denominadores são todos eles iguais, o que a gente faz quando tem isso, quando a gente está falando em fração numérica? É a mesma coisa da algébrica, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, tá dando para ver? Espera aí, a gente vai pegar o denominador, lá, 3a ao quadrado, e vai fazer a conta de cima, 18 menos 14 menos 2. Quando você faz isso, você encontra quem? 2. Fechou a questão. Não tem mistério isso, né? Pelo amor de Deus, não tem... Deixa eu botar um pouco melhor, tá meio tortinho assim, mas é o que tá dando. Mas tá dando para entender, né? Deixa eu ver se dá para virar aqui melhor. Opa. Deixa eu tentar fazer de uma forma um pouco melhor. É que o de vídeo a gente é meio complicado, tá me entendendo? Mas vamos tentar melhorar aqui o foco aqui. Aguenta aí, vai acertar o foco. Beleza. Melhorou um pouco? Acredito que sim. Vou chegar para cima. Beleza. Então, olha lá, ó, denominadores são todos iguais, o que eu faço? Eu repito o denominador e faço a conta normal. Agora, já nesse exemplo que eu vou chamar de 2, eu vou colocar denominadores diferentes. Então, olha só, quando eu tenho 3, vou colocar aqui 3 mais C sobre A, menos A mais C sobre 2A. E depois
eu tenho 5 sobre A elevado ao quadrado, mais 5 sobre A elevado ao quadrado. Bom, já dá para notar que os denominadores são todos diferentes. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o quê? O MMC entre eles. MMC. Qual o MMC entre esses denominadores? Deixa eu jogar para cá, que ainda não tá bacana, né? Mas então, MMC. Acho que melhorou aqui no cantinho. MMC, lá é o risco. MMC entre eles. Como é que é o MMC entre eles? 3. MMC vai ser sempre os fatores que são comuns com maior expoente. Quem é comum? Ó, o A aparece aqui, o A aparece na segunda e o A aparece na terceira. Então, ele já é um fator comum, o A. E quem é o outro? E qual seria o outro? O que aparece? Os fatores comuns com maior expoente. Então, MMC entre eles seria quem? O A ao quadrado, tá certo? Não é isso? O A ao quadrado. Porque é fator comum e com maior expoente. Então vamos lá. Então, ó, o A que divide, aliás, desculpa, é o 2A ao quadrado. Fatores comuns com maior expoente, tá? Comuns. O 2 ele vai entrar, né? Que tem um aqui, um aqui, um aqui. O 2 é maior, tá? Então é comum com maior expoente. Beleza? Então olha só, o 2 eu vou dividir por A, entendeu? 2 dividido por A, eu vou ter quem? Ó, 2 dividido por A ao quadrado, vai ficar aqui, vai ficar 2A. E depois, 2A ao quadrado dividido por 2A, eu vou ter somente o A. E depois, o 2A ao quadrado dividido por A ao quadrado, eu só vou ter o 2. Beleza? Pegou aqui. Ó, 2A é o MMC. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 3, ou seja, isso que está aqui embaixo vai multiplicar lá de cima. A gente já sabe fazer isso, que a gente já fez em sala de aula direto. Então, ó, já vou colocar direto, tudo bem? 2 vezes 3, ó, 2A vezes 3, eu vou ter 6A. Vou chegar para cima aqui, já vou ter 6A. Depois eu vou ter o quê? 2A vezes C mais 2AC. Né? Depois aqui, ó, A, lá em cima, vai ficar o quê? Menos A elevado ao quadrado, menos AC. Depois, lá de trás, o 2 que multiplica o 5 com 10. Dá uma conferida aí. Dá uma conferida depois aí no vídeo aí que vocês vão ver o que eu estou fazendo. Estou multiplicando. Ou seja, está todo mundo sobre quem? Sobre o MMC, que é 2A elevado ao quadrado. Vamos lá, vamos continuar essa história. 2A ao quadrado. Agora o que eu faço? Pego os termos que são o quê? Semelhantes. Tem termos que são semelhantes? Tem. Né? E aí a resposta final, ó, o 10 está sozinho. Eu mantenho o 10. Depois eu tenho mais quem? O 6A, que está sozinho também aqui. Depois o AC, aqui ó. 2AC menos AC, só sobrou quem? Mais AC. E depois sobrou quem? O A ao quadrado, ó, o termo sozinho, menos A ao quadrado. Sobre quem? Sobre 2A elevado ao quadrado. Olha lá, ó. Fechamos aqui. Então, ó, vocês notem o que é. Qual é o lance aqui? Tirar o MMC, já que eu tenho ó, lá em cima ó, o A, o 2A e o A ao quadrado. Então, MMC entre os três termos que são comuns com o maior expoente. Beleza? Tanto para adição como para subtração. Se for a adição com os termos que eu falei, ó, os termos são iguais, você repete o denominador e faz a conta do numerador. Se for, como segundo exemplo, ó, A, 2A e A ao quadrado, ou seja, o MMC entre eles. Você pode fazer dessa maneira, você pode dar aquela fatorada que a gente já fez em sala de aula, que é super fácil, né? Aquela fatorada. 2A ao quadrado. Legal? Vamos pro segundo exemplo aí. Beleza? Vamos mudar essa história aqui. Vou retirar aqui um pouco. E vou voltar aqui. Vamos para o exemplo de multiplicação, beleza? Vamos lá com a folha aqui. Deixa eu dar foco para ficar bacana. Deixa eu dar o foco. Então. Opa. Epa, não tá dando foco, né? Deixa eu dar o foco. Acho que sim. Então, vamos para multiplicação.
Vamos para a multiplicação. Exemplo da multiplicação. Deixa eu pegar um exemplo aqui simples, para a gente não ficar muito enrolado nessa história. Multiplicação é a coisa mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Ó, vou chamar o exemplo 1 aqui. Vou chamar esse exemplo de 1. Esse exemplo 1, eu vou colocar 2x sobre 3y multiplicados por 3 sobre 2x. Ó, já deu para perceber algumas coisas, né? A gente percebe aqui que eu já ensinei para vocês em sala, que se eu olhar para essas diagonais aqui, ó, 3 e 3, 2 e 2, eu já posso sair eliminando, né? Eu posso simplificar o 2x com 2x aqui. Mas eu vou fazer de forma, daquela forma mais tradicional e a forma que a gente começa a aprender, para não ficar enrolado. Ó, você pega o 2 e multiplica pelo 3. Olha lá, 2 vezes 3 eu vou ter 6x. E embaixo a mesma coisa, ó, 3 vezes 2, como eu tenho x e y, ó, 3 vezes 2 vai dar 6xy, x na frente. Independente do y vir na frente, mas você bota na ordem alfabética, tá bom? Aí o que aconteceu aqui, ó? Percebe que o 6 aqui, ó, posso simplificar, tá dando uma olhada? Então, simplifiquei o 6 e o 6, simplifiquei o x e o x aqui, ó. Vai sobrar quem? O 1, por quê? Isso é simplificação, eu não estou só cortando não. 6 dividido por 6 deu 1, x dividido por x também deu 1 aqui em cima. E embaixo só sobrou o y. Olha lá. 1 sobre y, tá legal? Então fechamos a conta aqui. Não pode esquecer desse detalhe. Tá dando para perceber aí? Não pode esquecer desse detalhe. Legal? Aí o que eu faço? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu já vou dar um monômiozinho embaixo. Olha aqui, ó. Vamos para o exemplo 2 aqui. Deixa eu dar foco. Deu foco? Deu, né? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, 2x embaixo, x menos 4 como denominador, multiplicado por 3x sobre x mais 5. Ó, lembrando que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, né? Multiplicando em cima e embaixo, eu vou ter 2 vezes 3, eu vou encontrar 6. E x vezes x é o x ao quadrado. E embaixo, não pode esquecer que isso aqui são dois monômios. Perdão, dois monômios. Então, olha só, o primeiro vai multiplicar o primeiro e o primeiro vai multiplicar o segundo. Tem que fazer a propriedade distributiva. Se não fizer a distributiva, já era. E aqui também vai acontecer o quê? O menos 4 vai multiplicar o x e o menos 4 vai multiplicar o 5. Vai dar o quê? Um trinômio quadrado perfeito. Vai dar um x ao quadrado mais x menos 20. Se você fizer essa distributiva, você vai encontrar esse resultado aqui. E aí, ó, vou lá, fechou tua conta. Tá? Multiplicação. Tá? Dos dois aqui. Você pode fazer dessa maneira que vai dar tudo certo. Tá? E aí, eu vou fazer uma terceira na parte de multiplicação também, que eu acho que é interessante relembrar. Agora, olha só. Se eu tenho, por exemplo, 3y menos 9 sobre 8y menos 4. Aí eu vou multiplicar isso aqui por 10y menos 5 sobre 5y menos 15. Ó, vamos lá, vamos botar a cabeça para funcionar aí de novo. 5y menos 15, vamos botar a cabeça para funcionar. Deixa eu ver aqui, deixa eu melhorar aqui uma história aqui. Eita. Esse negócio de acertar foco não é comigo. Esse negócio de acertar foco não é comigo. Então, olha só. Se você tem essa situação, percebe o seguinte, olha só. Olha para esse número aqui e olha para esse número aqui. Você pode colocar em evidência, cara. Você pode colocar em evidência. Perceba que 3 e 9 aqui, ó, são múltiplos entre si. Se eles são múltiplos entre si, vamos evidenciar, né? Quem é que eu coloco lá pro lado de fora? Aqui, ó, 3 e 9. Coloco o menor, né? Eu tenho 3. Quem é que sobra lá dentro? O y menos quem? Menos 3. Lembra que você fatorava essa história? Vocês fatoravam? Então, a mesma coisa vai acontecer embaixo, ó. Tem o 8 e menos 4. Pô, quem é o cara mais comum? É o 4, né? Porque o 4 está dentro de 8 e está dentro do próprio 4. Então você fatorando, jogou o 4 lá para fora, quem sobrou aqui? 2y. Se você fizer o caminho de volta, 4 vezes 2 vai dar 8y. E lá sobrou o quê? Menos 1, já que você tirou.
Ó, vai acontecer a mesma coisa do outro lado. 10 e 5, olha lá. Opa, desculpa aqui. 10 e 5, o que, que você faz? Quem é que vai lá pro lado de fora? O 5, que é menor, né? Então você tem o 5, quem é que sobrou lá dentro aqui? Do 10. O 2y. Não esquece disso. E o 5? Menos 1. Tá? Fica bem mais fácil. Sobre quem? O 5 e o 15. Quem é mais tranquilo? O 5, né? O 5 lá, ó. Porque o 5 está dentro do 15, está dentro do próprio 5. Quem sobrou dentro da questão? O y e o 15. 15 dividido por 5 deu o quê? 3. Foi? Agora, olha só, que troço legal. Olha que troço legal. Olha para as diagonais. Pô, acabou a conta aqui, não tem mistério, né? Olha só, vai acabar a conta. Ó, tá dando para vocês dar uma olhada? Que é a diagonal. Deixa eu tentar dar foco aqui e melhorar aqui essa minha câmera aqui, que tá muito... Tem que acertar isso. Mas enfim, acredito que deva estar sendo entendido. Olha para as diagonais. Aqui, ó. Diagonal aqui, ó. Ó. Esse com esse. Ó. Y menos 3. O que y menos 3 simplifica aqui. Simplifiquei y menos 3 com y menos 3. Olha aqui, ó. 2y menos 1, 2y menos 1, ó. Ó, olha as diagonais. Quando é uma multiplicação. Então eu posso simplificar aqui e simplificar aqui. E outra, quem eu posso simplificar também? Olha aqui o 5. O 5 com esse aqui e esse aqui, ó. Os dois 5. Só sobrou quem? 3 quartos. Morreu a questão, galera. Ah lá. Deu 3 quartos como final. Pegou? Então, na parte de multiplicação e divisão, eu posso utilizar isso aqui. Deixa eu mudar aqui. Eu vou dar um exemplo de divisão. Isso aqui da multiplicação. Pegou? Aí vocês voltam o vídeo aí, vai devagar e analisa esses 3 exemplos. Dá um print. O print não, dá uma pausa e olha o que eu estou fazendo. Tá bom? Então, vou mudar aqui o papel. Vamos para a parte de divisão. Vamos para a parte de divisão. Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês. É que para mim fica meio complicado. O negócio aqui. Muito detalhe junto. Aqui. Lembrando que essa vida de youtuber é meio complicada. Mas legal. Tá dando para ver, né? Dando para ver? Vou começar a escrever daqui. Que aqui é bacana. Então, a gente vai falar de divisão. Lembrando que a matéria é em cima de frações algébricas. Deixa eu pegar um exemplo de divisão aqui também, super simples. Vamos começar com o exemplo simples para a gente relembrar. Bom, no exemplo simples aqui, ó, deixa eu dar foco. 1, 2, 3, foco, focou. Então, ó, vou dar um exemplo 1 aqui. Nesse exemplo 1, por exemplo, eu tenho 3a sobre 5b ao quadrado divididos por 6a ao quadrado e 5b. Ó, para começo de conversa, né? Em hipótese alguma, você pode olhar para as, né, no caso B, A, você tem que fazer o quê? Aquilo que a gente faz o tempo todo lá em frações numéricas. Você repete a primeira, que é 5b ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai inverter a segunda fração. Aquilo que era 6a ao quadrado sobre 5b, você sobe o 5b e embaixo o 6a ao quadrado. Aí sim, aí você pode olhar para as diagonais e, de repente, começar a fazer os seus cortes, né, suas simplificações. Você percebe que o 3 aqui, ó, e o 6, eles são simplificáveis. E o 5 e o 5 também são simplificáveis. Ó, o A com A também é simplificável. E o B ao quadrado com B também. Você corta o maior caminho, né? Agora, pode fazer também da forma tradicional. Vamos lá. Forma tradicional, o que você faz? 3 vezes 5, você vai encontrar 15. A vezes B, você vai encontrar AB. E embaixo, 6 vezes 5, você encontra 30. E B ao quadrado vezes A ao quadrado, você tem A ao quadrado B. Olha lá. A ao quadrado B. Opa. A. Isso aqui é um A ao quadrado e B ao quadrado.
Mas de qualquer maneira, você vai ter que fazer uma continha aqui. Pô. E é que você vai fazer uma continha aqui. 15 e 30 eles são simplificáveis. Então, ó, se você simplificar 15 dividido por 15, eu tenho 1. 30 dividido por 15, você vai ter quem? 2. Aqui, o A dividido por A ao quadrado, aqui embaixo só sobrou o A. E o B dividido por B ao quadrado, aqui embaixo só sobrou o B. Né? Porque você simplificou aqui e dentro de A ao quadrado tem mais um A. E o B tem um B. Então, ó, fechamos aqui a parte de divisão. Relembrando aqui que divisão, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se não fizer isso, você não pode executar essa conta. Tá legal? Na parte de divisão. Tá? Então a gente falou de adição, a gente falou de multiplicação, falou de divisão, né? Adição e subtração. Aí a gente vai entrar na segunda parte dessa revisãozinha rapidinha. Na segunda parte, deixa eu... Tá me incomodando isso aqui, imagina. Tinha que posicionar isso de outra maneira, mas enfim. Acredito que vocês estejam entendendo, né? Ó, a segunda coisa aqui, a gente vai falar de polígonos. A parte de polígonos é muito tranquila, porque é uma parte que é bastante recente. O que a gente tem que lembrar de polígonos? Primeiro a gente tem que lembrar, quando a gente fala de polígonos, das diagonais, representadas pela letra D. Vou escrever as fórmulas e essas fórmulas vão ser aplicadas de acordo com que o problema apareça. Diagonal do polígono é quem? N, que multiplica quem? N menos 3 dividido por 2. Primeira fórmula que tem que estar na cabeça. Uma das primeiras, né? Dependendo como ela apareça. A gente tem que aprender o que também? Tem que relembrar SI. SI é só... Continuando, repetindo, né? SI, N menos 2 vezes 180. Tá? Qual é a soma? Aí, SI dividido por N. Isso aqui é ângulo interno. Tá? SE sempre é 360, soma dos ângulos externos. E AE, soma dos ângulos externos dividido por N. Beleza? Não tem errada. Tá? Isso é uma parte de polígono que a gente tem que dar uma estudada. E aí isso vai aparecer de acordo no problema, se ele está te pedindo a diagonal, se ele está te pedindo a soma dos ângulos internos. Atente para isso. O que ele está te pedindo? Ou é a diagonal, ou é a soma dos ângulos internos, ou é o ângulo interno, ou é a soma dos ângulos externos, ou é o ângulo externo. Uma dessas coisas pode ser pedida. Tá legal? Dentro da tua provinha aí. Né? Agora, vamos passar para aquela parte de equações. Né? Vamos para as equações aí, que são as equações que a gente vai cobrar também nessa prova de recuperação. Segura só um pouquinho. Bom, pessoal, antes de falar das equações, né? Eu lembrei de uma coisinha aqui também, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar mais um exemplo aqui de divisão, que eu acho que é interessante, porque vai envolver aquelas fatorações e aquelas colocações em evidência. Eu vou chamar de exemplo 3, tá legal? Então aqui, ó, acho que está bem focado. Chama de exemplo 3. Vê se dá para vocês... Deixa eu melhorar o foco aqui. Acho que tá legal. Olha só. Eu peguei uma equaçãozinha aqui, que ela é 3x. E aqui eu tenho B mais C. Vai prestando atenção, hein? B mais C. Então ela é dividida por 9x sobre 2B mais 2C. Ó. Na realidade, isso aqui, né? Equações não, perdão. É dentro de frações algébricas mesmo, com a operação de divisão. Olha só esse detalhe aqui. Dá uma olhadinha para esse detalhe aqui. A gente vai olhar logo o 3 e o 9 aqui, ó. E não vai cortar isso não, tá? Porque a gente só pode cortar se tiver na diagonal. Então o que a gente faz? A gente vai repetir o primeiro. A gente já falou a respeito disso. Eu pego 3x, né? B mais C. E multiplico pelo inverso do segundo. O que tiver embaixo vai para cima. Então eu tenho. Só que eu já vou colocar em evidência. Por que eu vou colocar em evidência? Olha só. Aqui não é 2B e 2C? Então eu coloco o 2 em evidência. E já coloco o B mais C lá dentro. Ó. Porque o 2 é comum tanto para B como para C. E embaixo eu continuo colocando o 9x. Aí sim. Aí eu vou olhar para as diagonais, ó. E vou perceber alguma coisa. Ó, 3x e 9x. Vamos pelos números primeiro.
O 3 e o 9 são simplificáveis. O 3 dividido por 3 só sobrou 1. Tá? E o x dividido por x não vai sobrar ninguém. Então, quem que vai ficar em cima? Vê se vocês lembram aí. Ó, 3 e aqui o x, ó, 3 aqui só sobrou 1. Né? E aqui do 9 vai ficar quem, gente? Hã? Ó, 9, 3 dividido por... vai dar o 3 aqui, né? 1/3. Somente 1/3 dessa história. A princípio, né? E aqui, do outro lado, eu tenho o 2 mais o B mais C e o B mais C. Esse B mais C com esse B mais C também pode sumir. Então vai ficar o 2, né? Esse 3, esse 9 aqui, ó, o 3 já está aqui, ó. É como se tivesse 1 aqui no 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 1, 3. Então a resposta é 2/3. Lembrando que, ó, nesse 9 aqui, esse 3 aqui é dessa fração. Deixa eu melhorar para vocês. Aqui, ó, aqui ficou como se fosse isso aqui, ó, 1 sobre 1, tá? Ó, o BC foi embora e já tinha ido embora. E o 2 aqui e o 3 aqui, ó. 2, 1 sobre 1, perdão. Ó, e o 2 sobre 3. É a mesma coisa. 1 vezes 2 vai dar 2. E 1 vezes 3 deu 3. Veio da onde essa história? Da simplificação lá de cima. Ó, recapitulando. O 3 aqui, ó. 3x e 9x simplificado. 3x e 9x simplificando. 3x por 3x deu 1. Esse cara aqui. 9x simplificado deu quem? Deu 3. Esse aqui. Então, ó. 1 daqui. E esse 3 aqui, ó. Daqui. Aqui. Agora, o BC com o BC que tá aqui, ó. BC dividido por BC mesmo deu 1. E BC aqui dividido por BC deu 1. Então 2 vezes 1 dá o quê? Dá o 2, ó. Tá legal? Aqui, ó, 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Deu 2/3, tá? Eu tinha que relembrar isso aí para ficar legal. Tá? Nessa parte de frações algébricas. Que também tem uma pequena equaçãozinha aí, né? Deu para perceber que tem uma equaçãozinha aí no meio. E aquele papo da equação, vamos lá. Vamos pegar uma equaçãozinha aqui simples, tá? Vamos para... Deixa eu posicionar aqui de outra forma. Bom. Eu tenho aqui... Não tá bacana isso. Opa. Então, aqui equação. Tá? Aquela parte de equação. Então, ó, na equação, eu vou colocar uma equação muito simples. Vou chamar esse exemplo 1 aqui de 6x mais 3 igual a 27. Pô, super simples, né? Só que eu vou usar aquele princípio aditivo. Ah, professor, tem que usar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo na prova? Pô, se você já estudou e entendeu, faça. Se não, você faça daquela outra maneira mais tradicional que você vem fazendo desde o do quinto ano, né? Que tem aquele quadradinho, né? Mas é só, vou usar o princípio aditivo. Como é que eu posso eliminar esse 3? Para eliminar, porque eu tenho que, a ideia é manter o 6x separado, né? Eu preciso da incógnita no primeiro mesmo separado. Então, como é que eu posso eliminar esse 3? Só o quê? Diminuindo por 3. Então, se eu acrescentar menos 3 aqui, eu tenho que acrescentar menos 3 do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, vou ficar com 6x mais 3 menos 3. Se eu acrescentei aqui, eu tenho que acrescentar do outro lado. Então, fica 27 menos 3. Pegou? Por quê? Porque eu eliminando aqui, ó, 3 menos 3 deu 0. Só sobrou quem aqui? O 6x. E 27 menos 3? 27. 26, 25 deu o quê? 24. Ah lá. Eu tenho 24 lá. O que eu vou usar agora? O princípio multiplicativo. Qual é o princípio multiplicativo? Ah, eu podia pegar o 6 aqui que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo? Podia, porque eu faço isso já há muito tempo. Mas o que eu aprendi? Aprendi o princípio multiplicativo. Como é que eu posso eliminar esse 6 aqui? Só dividindo 6 por 6, que não é um princípio multiplicativo, já é uma multiplicação. E o contrário da multiplicação é a divisão. Então, se eu acrescentei 6 aqui, eu tenho que dividir por 6 do outro lado também. Logo, 6 dividido por 6 aqui, eu posso eliminar. Só sobrou quem? O x que eu queria. E 24 por 6 deu 4.
e achei o 4 como resposta, que é o que eu queria. Tá legal? Então eu usei os dois princípios aqui. Ah, tem que usar? Né? Não estou falando que tenha que usar, mas esse princípio nós estudamos e é interessante de vocês observarem. Beleza? Da equação, não tem muito mistério em fazer isso. Outra situação das próprias equações, vamos lá, vamos pegar um outro termo aqui, deixa eu posicionar aqui um pouco melhor, galera. Espera aí, para dar um focozinho, só um minutinho, por favor. Beleza. Ó, todo mundo vendo o foco aqui, deixa eu traçar um lancezinho aqui. Então, a outra maneira que a equação pode vir a aparecer é a equação dentro do quê? Dentro da geometria. Vou dar dois exemplos básicos. Vou chamar isso aqui de exemplo 2. Ó, no exemplo 2, eu tenho essa figura aqui. E vocês sabem que aqui é um ângulo o quê? Ângulo reto, né, de 90 graus. Só que não vai aparecer com esse quadradinho, né? Pode aparecer assim e assim, ó. Então eu vou chamar isso aqui de x, essa medida de x, e vou chamar essa medida de 50 graus. E esse exemplo é bem básico para vocês entenderem. Como vocês sabem que tudo isso aqui é 90, eu vou montar uma equaçãozinha. Eu tenho x mais 50, e o ângulo total aqui é quem? 90, igual a 90. Vou usar o quê? O princípio multiplicativo, o princípio aditivo, né? Como é que eu posso eliminar esse 50 desse lado? Ou eu passo esse 50 para o outro lado subtraindo, ou então eu uso o princípio aditivo aqui. Vou usar só o princípio aditivo. X mais 50 menos 50. Por quê? Porque eu quero eliminar esse 50. Do outro lado, 90 menos 50. Desse lado aqui, o que eu faço? Eu posso eliminar. Ó, 50 com 50, menos 50 deu 0. Só sobrou x, quem eu queria. E 90 menos 50 eu encontrei o 40. Tá aí a resposta, 40 graus. Isso aqui não tem mistério, verificando que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ah, mas se ele fosse um outro ângulo de 180, você igualar 180 graus e assim sucessivamente. Tá? Então a equação ela pode aparecer tanto fora como dentro. Tá? E mais aqueles problemas que nós estudamos. O ângulo pode aparecer assim e pode aparecer também esse ângulo aqui, ó, que a gente sabe que é um ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo que raso. Você viu meia volta aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tenha 80 graus e aqui eu tenho x. Pô, para fazer 180 você já sabe que esse aqui é 100, né? Não tem errado. Mas montando a equação, eu tenho x mais 80 igual a 180. Aí ficou fácil, né? O 80, opa, tá longe a beça. Ai, perdão, gente. É que tá meio no improviso aqui hoje. X mais 80 igual a 180. Pega o 80 e joga para o outro lado. Então o que acontece? Vai ficar 80 menos 100. X vai ficar o quê? 100 graus. Não vai ter errado aquilo lá. Tá legal? Não vai ter errado. Opa, deixa eu subir um pouquinho. Tá? Então espero que vocês se deem bem aí. Valeu? Fui, galera. Boa prova. Forte abraço.